Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sonhei e Viajei. No vídeo de hoje eu explicarei para vocês aonde vocês podem morar aqui em Malta. Para quem não sabe, então, a gente está hospedado de graça em um apartamento, cuidando de 2 doguinhos, e essa hospedagem de graça faz parte de uma sequência de vídeos que a gente fez aqui no canal falando como funciona essa hospedagem de graça em troca de cuidar desses doguinhos que a gente está cuidando aqui na região de Melilla. Falando primeiramente é onde tudo começa, né? Afinal de contas, a moradia é o primeiro quesito aqui deste vídeo. E também dando uma pesquisada nos imóveis disponíveis aqui nessa região de Melilla, eu pude constatar que os móveis são mais novos e consequentemente, a decoração, né, e os móveis dentro do apartamento também são mais novos. A gente encontra aí imóveis de 1 a 3 dormitórios e que estão na faixa entre 1.000 euros a 1.500 euros. E claro que devam existir imóveis com valores abaixo de 1.000 euros, mas você precisa dar uma pesquisada, mas com certeza deve encontrar. Talvez o imóvel não vai ser tão bom assim, não vai ser de repente tão bom localizado, né? Aqui em Melilla a gente tem mais condições de área verde para fazer caminhadas, trilhas, curtir mais a natureza do que em outras regiões, como Slima, como em Zira, como em St. Julian's mesmo assim, ou até mesmo em São Paul's Bay. Então, essa parte para mim eu achei super positiva, porque afinal de contas a gente não fica com aquela coisa só prédio, prédio, tudo bege, né? Então a gente consegue realmente aproveitar essa parte mais verde, mais natureza aqui para quem mora nessa região de Melilla. Então, nessa parte norte, tem algumas praias famosas que a gente conhece e que ficam bem mais fácil acesso se for sair daqui de Melilla do que sair lá de Slima, por exemplo, ou de St. Julian's, né, porque tem que atravessar a cidade. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou falar um pouco qual é a distância, mais ou menos, de cada local, né, de cada praia que fica próxima aqui à região de Melilla. É a Gadira Bay. Né? Pesquisando daí por ônibus, a gente aí demoraria em torno de uns 15 minutos mais ou menos. Claro, isso tudo vai depender do trânsito, mas mais ou menos para vocês terem uma ideia de quanto tempo vocês gastariam no ônibus se vocês estivessem morando em Melilla e fossem até a Gadira Bay. Então, eu achei muito interessante, muito bom. Pô, 15 minutos não é nada, ainda mais de ônibus, né? Que para quem é morador aqui é de graça, então a gente não vai pagar o ônibus e em 15 minutos está numa praia. Né? Eu achei fantástico. Então essa é a primeira praia. A segunda praia, que na realidade pega também a terceira praia, que seria a Golden Bay. A Golden Bay seriam 21 minutos mais ou menos de ônibus e do lado dela nós temos na Tufirra. Então é uma praia que fica mais ou menos um do lado da outra, então essas duas praias, por exemplo, elas têm grande faixa de areia, tanto a Golden Bay quanto a Tufirra, e são excelentes também para aproveitar o dia, né, de sol, o dia de verão, aproveitar na prainha. A quarta opção de praia mais próxima daqui seria a Popeye Village, né? Para quem não foi, então, realmente é uma village, né, que é feita toda do Popeye, então né, tem toda a parte ali turística e também, né, artística, onde tem os personagens ali do Popeye, tem a Olivia, é bem legal ali, então fica 34 minutos de ônibus aqui de Melilla. E a quinta opção, que é a Paradise Bay. Essa Paradise Bay é uma praia lindíssima, ela é pequena, tem uma infraestrutura de restaurantes, dá para alocar também as cadeiras, guarda-sóis, mas é um pouquinho menor, mas também é magnífica a praia. Então, quer dizer, vendo por essas 5 opções, para quem mora em Melilla, está muito bem servido de praia, né? Fora, claro, as que eu não vou citar aqui, mas que tem uma praiazinha aqui ou outra mais local e que não é tão conhecida assim, e que talvez você consiga, de repente, ir até a pé em alguma dessas praias aí, dependendo de onde você mora. É claro que eu não estou considerando aqui, se você mora, né, para essa região e decidiu comprar um carro e tem um carro, com certeza você vai chegar lá bem mais rápido do que esses minutos aí que eu falei de ônibus. Mas, claro, tenham em mente também que, dependendo da época, principalmente se for verão, possivelmente esses minutos aí talvez se estendem um pouco, né, durante o verão, por conta do trânsito. Mas, claro, se você tem carro, você fica com livre acesso e bem mais fácil acesso a essas praias. Falando um pouco sobre o próximo tópico, que é os restaurantes e bares e cafeterias.
Existe uma boa variedade de restaurantes e cafés aqui na região e, inclusive, existem aí os restaurantes que a gente está aí acostumado a ver, né? Os Amigos, Kebab Factory. Na parte de cafés a gente tem aí Costa Café, Starbucks. Então, tem aí uma variedade bem legal de restaurantes e, claro, para quem vai pedir delivery, se por acaso algum restaurante não tiver aqui em Melilla, vai conseguir fazer o pedido que vai vir daí, que vem da região de São Paulo Bay. Então, por essa questão aí de restaurantes, está bem servida, tem uma variedade, não é necessário ir de ônibus ou de carro em alguns locais, né? Dependendo de onde você vai morar aqui em Melilla, possivelmente daí em alguns minutos caminhando você vai encontrar várias opções aí de restaurantes, bares e cafeterias. Falando um pouco sobre daí supermercados, existem aí vários supermercados locais, né, supermercados menores, mas que tem espalhados aí também pela cidade. Tirando esses mercados locais, existe o famoso Wellbees, que é um dos mercados grandes aí, que para quem não viu os vídeos aí falando sobre os mercados, né, ou sobre as opções de supermercado, eu falo já do Wellbees. É um mercado grande que normalmente tem espalhado em toda a ilha e a gente tem aí uns 3, 4 ali na região de Slima, só para vocês terem uma ideia. Então existe um mercado grande do Wellbees aqui na região de Melilla e caso você goste de comprar no Lidl, o Lidl daí é um pouco mais afastado, porém se você for de ônibus vai durar aí mais ou menos em torno de uns 24 minutos mais ou menos. Mas também tem um aqui que é o que eu sempre dou dica para vocês para comprar carnes, essa parte de camarão congelado ou frutos do mar em geral, né? Mas para comprar a nossa famosa picanha para aquele churrasquinho. Então, aqui na região também tem o Miracle, que é aquele supermercado que eu sempre falo aí sobre comprar, né, a picanha. E aí tem uma variedade também de carnes congeladas, também tem vegetais, legumes, né, congelados, tem assada de camarão, tem aí salmão. Então é um mercado também que eu sempre indico para vocês aí para comprar algumas coisas. Tem algumas coisas também na parte de sobremesas interessantes. E o nosso último tópico aqui nesse vídeo é sobre o transporte. Então, como eu já mencionei anteriormente, né, para o caso de você não possuir um carro, ou até mesmo possuir um carro e de repente, né, querer ter a comodidade, já que o ônibus não paga nada, você queira pegar um ônibus, existe uma boa quantidade de ônibus que levam aqui da região até a parte central de Valeta. Então, o espaço entre um ônibus e outro aí é bem interessante, aí, pelo que eu tenho visto ultimamente, e até já pegando o ônibus também, que eu vou falar para vocês mais aqui no finalzinho desse vídeo, mas eu vi algumas opções aí boas para ir para a região de Valeta. Então aí espera mais ou menos em torno de uns 7 a 10 minutos, tem ônibus, né, a cada 7, 10 minutos, então achei bem interessante, né, porque afinal de contas, né, é uma distância bem longa, mas essa variedade daí está bem servida. Agora eu vou contar a minha experiência pegando ônibus, porque afinal de contas, né, como eu falei, a gente está aqui numa breve temporada em Melilla e eu precisei pegar ônibus para ir ao meu trabalho que fica em Lima. E já conto para vocês que não foi uma experiência muito boa, porque afinal de contas eu acordei em torno de umas 6h20 da manhã e precisava chegar no meu destino às 8 horas. E aí o ônibus que eu ia pegar vinha por volta de 15 para 7 da manhã. Porém, eis que eu chego lá por volta de 20 para 7 e o ônibus não apareceu. Não sei se de repente porque eu fui somente 5 minutos antecipado, o ônibus já passou antes do horário e eu perdi ele, porque eu só fui pegar o ônibus às 7h05 da manhã. E aí, o que aconteceu? Com o trânsito, eu cheguei atrasado no trabalho. Então, não foi uma experiência muito boa, né?
porque eu acabei acordando mais cedo para poder pegar, para ter tempo de chegar, e aí, por algum motivo que eu não sei, como a gente sempre fala aqui, se você mora, né, perto do seu trabalho, magnífico, né? Porque afinal de contas você pode ir a pé, não precisa ficar dependendo de nenhum transporte, mesmo que você tenha carro, você não precisa daí pegar o carro, enfrentar o trânsito para poder chegar, porque só no Expresso Canela já resolve. Então, essa minha experiência aí não foi nada agradável, porque afinal de contas, né, durou um tempão o trajeto e eu ainda cheguei atrasado. E falo para vocês que também a volta também foi bem interessante, porque demorou mais do que o previsto. Então, considerando o trajeto de ida e o trajeto de volta, eu devo ter aí perdido mais ou menos praticamente 3 horas do meu dia sentado dentro de um ônibus. Mas eu digo para vocês, se talvez eu tivesse que ir para o office uma vez por semana só, ou talvez de repente 2, 3 vezes por mês, eu não me preocuparia de ficar morando aqui por essa região de Melilla, porque, como eu falei para vocês, né, por conta da questão de estar mais próximo da natureza, de poder caminhar, fazer trilhas, de também estar perto dessas praias, né, que normalmente quando a gente está morando lá no lado de Islima, por exemplo, até visitar Gadira Bay, Melilla, de visitar Gadira Bay, de visitar Tufira, Golden Bay, Paradise Bay, normalmente é 1 hora e lá vai pedrada para chegar no local, e aí também com trânsito às vezes é um saco. Então eu achei bem bacana, se eu não tivesse que depender de ir para o office mais seguido, olha, certamente eu moraria para esse lado aqui, porque no geral eu gostei de tudo. Fica aí a dica para vocês, né? Se vocês querem morar de repente, vão trabalhar, né, de vez em quando no office, é uma boa opção. Porque afinal de contas, se eu tivesse que ir, sinceramente, todos os dias, certamente eu não moraria para essa região ou estaria morando tão longe assim do meu trabalho. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de ter essa noção aí da nossa vivência, né, da minha vivência também, pegando o ônibus aqui tão longo, né, da parte norte, da onde a gente está, até a parte sul, né, na região de Islima. E aí, claro, deixe o seu comentário aí se você tem alguma pergunta ou algo que não tenha sido falado aqui nesse vídeo, né? E, claro, não se esquecendo de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver novo vídeo aqui. E obrigado por ter assistido mais um vídeo do Sonhei e Viajei. É o fim do vídeo, mas não do sonho. Tchau, até a próxima!